Gente, olha só, dentro dessa perspectiva de redação, tá? Falar sobre essas questões de redação de uma forma bastante dinâmica para vocês, como eu já havia falado, e interessante. O importante é realmente que vocês tenham em mãos aquilo que vai ser necessário. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar uma tela aqui quanto às questões da aula, tá? O que nós vamos fazer, ok? Vocês estão vendo aqui nessa tela. A ideia principal é que a gente trabalhe nessa perspectiva de compartilhar com vocês aqui, para que a gente possa ver, só um segundo. Redação memorável, ok? E para esses caminhos, né, finalmente, nós trabalharmos de fato com o que é memorável, e vocês se tornarem esses escritores memoráveis, lembrar que vocês não vão se tornar esses redatores memoráveis agora, né, nessa aula especificamente. Eu vou, na verdade, aguçar em vocês o sabor de ter isso aí. Então, olha só, dentro dessas perspectivas de redação e os caminhos que nós vamos ter de seguir para essa redação memorável, o primeiro caminho, tá, que eu vou tratar com vocês é de compreender definitivamente o que se trata da intenção e o objetivo de um texto dissertativo argumentativo. O segundo caminho é uma outra compreensão, é compreender a proposta da redação, ou seja, a proposta redacional e o que o corretor espera de você. Não imagine que é esperar de você em particular, mas do que trata realmente quanto à correção, que é importante nós saber uma perspectiva o mais ampla possível de eu tenho de escrever para alguém que vai ler o meu texto e vai avaliar com base, obviamente, naquilo que é necessário seguir, que são os cronogramas, né, que são os conteúdos, que são, na verdade, a linha de raciocínio de cada um que eles venham fazer. O terceiro e último caminho, que obviamente não se encerra aí, porque existem várias vertentes que nós vamos seguir a partir desses caminhos, que é a nossa capacidade de ampliar, eu vou ler algumas revistas que eu utilizo, para que nós possamos argumentar de modo, de fato, memorável, ok? Então, para eu voltar a imagem aqui, só para eu falar com vocês rapidinho, é a seguinte, olha só. As memoráveis, porque a gente tem que lembrar mesmo, a gente vai usar a perspectiva da memória. A questão de compreender dois processos e um de ampliar esse processo, ele vai enriquecer o que se chama de mais importante, que é a parte da argumentação. Então, essa parte da argumentação ela tem que ser muito, mas muito bem pontuada com o aspecto de leitura. E é o que eu quero mostrar para vocês, o quão importante é. Não há possibilidade de vocês assistirem a uma aula, onde quer que esteja, ou eu levar vocês aonde quer que eu vá, que é o que eu pretendo fazer no decorrer do ano de 2017, de onde eu estiver, eu poder dar aula para vocês, mas o caminho, de fato, que a gente deve seguir é uma perspectiva muito, mas muito, muito íntima, que é uma questão de você se voltar para si, acompanhar toda a perspectiva de compreensão e de ampliação de conteúdo, ok? Então, vamos atentar para as questões dos caminhos, de cada perspectiva do que é que a gente vai falar, algumas coisas que vocês vão anotar e no decorrer da aula a gente vai sanando algumas dúvidas do que é importante, tá? Eu vou aqui a tela, tá? Para que a gente possa trabalhar de novo. Vou voltar aqui. É isso aqui, está compartilhado já? Então, ok. Então, vamos lá. Olha só, gente. O primeiro caminho que nós vamos trabalhar é o de compreender definitivamente a intenção, o objetivo de um texto dissertativo, tá? As questões principais que nós vamos aqui definir é a intenção e o objetivo. Quando a gente fala de intenção, tá? É o que eu quero, o que eu pretendo. Uma frase importantíssima que é de um cara chamado Mikhail Bakhtin. Ele diz que não há texto sem intenção, ou seja, que toda intenção, todo texto, ele tem uma intenção dialógica. Ele tem, a gente vai falar de redação, o diálogo ele vai se limitar, não em limitação de ser pouco, mas é uma limitação voltada para aquilo que se pretende, com base em duas estruturas chamadas de sequências textuais, tá? A maioria dos meus alunos já viu essa parte aqui, a gente vai dar só uma amplitude para esses conceitos, porque isso tem que ficar muito, mas muito fixo na nossa cabeça.
entender o que é essa parte da dissertação argumentativa, de um texto dissertativo argumentativo, e entender definitivamente o que é, qual é a intenção desse texto e qual é o objetivo. Quando a gente trata aqui de texto dissertativo, vocês estão vendo aqui, tá? Nessa parte do texto dissertativo, a principal e as principais intenções, com base em verbos, né, de foco, é a intenção de mostrar, de expor algo. Olha para esse verbo aqui, a ideia de expor, é pôr para fora. A ideia de você pôr para fora, ou seja, aquilo que você sabe, aquilo que você compreende, você tem que colocar para fora no papel. Explicar. A ideia de explicar com base no latim, esse verbo que está aqui, plique, por exemplo, aplica é dobra. Explicar é tirar as dobras, então você vai esclarecer aquele assunto. Além de você afirmar e além de informar isso. Sendo que não tem como a gente trabalhar com essa parte dissertativa sem eu ter um conhecimento prévio, que é uma lei básica para todo o processo, né, de produção de texto, para produção textual, que é a leitura. Pensem na palavra leitura e nas primeiras letras, lei, enormes. E a palavra tura, pequenininha. Então, a principal lei que nós vamos atuar é essa, é a leitura. Todo texto dissertativo, gente, o caráter dele é de expor. Eu posso chamá-lo de texto expositivo, eu posso chamá-lo de texto explicativo. Sendo que para o processo de redação ele ficou preso especificamente à ideia da dissertação. Então, dentro desse aspecto de dissertação, exige-se hoje que o candidato, além de dissertar, priorize também o aspecto da argumentação. Para que nós possamos unir essas duas sequências textuais, eu tenho que, além de expor, além de explicar, além de afirmar e informar, eu vou trabalhar com o poder de persuasão. A ideia de persuadir é levar alguém a crer e a aceitar que a sua ideia, que aquela sua tese, que o seu pensamento, que as suas explicações, elas são verdadeiras. Eu tenho que convencer alguém. Mas olha que não pensa na ideia de convencer, mesmo que você não consiga, tá? Não é o convencer o leitor, ou obviamente o corretor vai dizer assim, não estou convencido da sua ideia. Não é isso. É o convencer porque você tem que mostrar aquilo que você sabe para argumentar. Então o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho que impressionar. A impressão que vai dar ao corretor do texto, que começa a partir daí, é de você mostrar um conhecimento vasto de mundo. Aí vem o seu conhecimento linguístico, o seu conhecimento óbvio de vocabulário e esse seu conhecimento amplo histórico. Essa amplitude de conhecimento vai fazer com que você chegue ao objetivo principal do texto dissertativo argumentativo, que é defender, por meio desses argumentos, que sejam convincentes, tá? Que vão se basear em quê? Dados, por exemplo. O que é que um advogado de defesa faz ao defender, seja o seu cliente acusado, ou, obviamente, aquele que vai ser indiciado por algum crime? Olha, qualquer advogado, dentro de um tribunal, qualquer situação que se viva, eu vou utilizar dados, por exemplo, para justificar algo. Quando você fala, por exemplo, do sistema carcerário brasileiro, e eu falo para você que existem hoje 620 mil apenados no Brasil, eu estou falando de dados. Esses dados eu tenho que ter uma fonte de pesquisa, eu tenho que impressionar o meu corretor. Quando eu falo de exemplos, e eu quero, por exemplo, fazer uma alusão àquilo que acontece no Brasil, que acontece fora do país, eu digo, por exemplo, que na Holanda e em outros lugares, em outros países, né, da Europa, muitas cadeias estão fechando. Por que elas, na verdade, estão em desuso? Porque as pessoas não vão presas. E elas não vão presas porque elas não praticam crimes, e por não praticarem crimes, obviamente essas penitenciárias elas vão ficar aí ociosas. Completamente diferente do que vem acontecendo no Brasil e nos últimos dias, o que nós vivemos aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, a perspectiva de exemplos é eu realmente conhecer, porque eu tenho que impressionar o meu corretor. A ideia das explicações, a questão da exposição é com conhecimento. Então, eu preciso, por exemplo, de fatos históricos. Como é que se justifica hoje a presença, ou o crescimento tão exorbitante das grandes cidades, o problema que você tem de trânsito, os problemas que nós temos relacionados às questões de mobilidade urbana? Os fatos históricos mostram isso. Não há planejamento nas grandes cidades. Olha em alguns bairros, principalmente da cidade onde eu moro, aqui em Natal e a maioria de vocês, nós temos problemas sérios em determinadas regiões. Mas os grandes especialistas da área, o que é que dizem quando, por exemplo, nós temos a construção de um viaduto, como foi feito agora na BR-101, né? Daqui a algum tempo, ali vai ficar saturado, porque todas as pessoas vão sair daqueles caminhos que eram adjacentes e vão seguir o caminho principal. Porque vai ser a melhor estrada, é o melhor trajeto, é o caminho mais rápido, e vai se tornar um grande problema. Então você começa a citar fatos históricos para mostrar o trânsito como era há 10 anos na cidade de Natal e como é hoje.
o poder de compra, a facilidade de compra que você tem, por exemplo, para ter um carro, a facilidade de compra que você tem para moto, e os problemas que são ocasionados a partir daí. Então você começa a fazer as suas analogias. Nessas analogias, essas comparações que você vai fazer, exemplo claro e prático, vamos pensar o que era a infância há 10 anos e o que é a infância hoje. As brincadeiras de rua, a liberdade que se tinha a criança de ir para a rua, de falar o tempo todo, né, com os pais e ter essa liberdade de ir e vir. Hoje nós não estamos mais voltados para isso porque há uma perspectiva ampla de crescimento da violência, né, de um trânsito caótico, das pessoas estarem cada vez mais voltadas para os seus condomínios, para os lugares fechados, porque é uma perspectiva de segurança. Então, essas questões relacionadas à segurança, elas são importantes, lógico que são, são os direitos básicos de qualquer cidadão. Mas, para isso, eu preciso ter uma estrutura que me dê também para quando eu não estou na minha casa, quando eu estou na rua. Então, toda essa perspectiva de defesa por meio de argumentos, elas precisam ser convincentes. Eu não estou entrando em nenhuma parte específica de tema, porque a gente precisa compreender e vocês precisam colocar em mente essas questões. Compreensão de intenção e objetivo do texto dissertativo argumentativo, que além de explicar e de expor, eu tenho que impressionar, convencer e persuadir, a partir daí eu tenho o texto. Quando a partir do momento que eu tenho essa concepção, eu posso partir para o segundo caminho. O segundo caminho, nós vamos primeiro trabalhar com uma perspectiva, digamos, temática, antes de nós chegarmos a ela. O tema é educação, vamos pensar comigo, tá? O tema é educação. Eu preciso generalizar, a perspectiva ela é geral. Eu vou pensar aqui em duas perspectivas, em dois pressupostos. Eu preciso e é necessário elaborar um pressuposto, ou seja, uma ideia, tá? Uma conclusão unânime, que todos nós saibamos, porque nós lemos, nós assistimos TV. Uma outra perspectiva que nós vamos trabalhar é que não é necessário só e somente só expor essa situação. Sérgio, eu só quero expor a situação e dizer, por exemplo, que a educação no Brasil ela é precária. Isso não é suficiente. Eu tenho que mostrar os motivos que levam a isso, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. E a segunda questão que nós vamos abrir aqui, esse pressuposto ele deve acompanhar, então, um princípio que é chamado do início ao fim do texto. Para quê? Se eu estou falando desse fundamento de educação, se os problemas estão relacionados à educação, eu não posso partir para uma ideia muito distante, muito aquém daquilo que é necessário. Eu não vou falar de educação e chegar depois a falar das relações da violência contra a mulher no Brasil, se o tema central é educação. A educação pode ser um dos fatores, mas ela não é aí a principal ou o principal elemento causador da violência. Então a gente vai seguir uma perspectiva de linearidade de pensamento. Se a gente começa com a perspectiva voltada para acompanhar esse assunto, né, do início ao fim, nós vamos chegar ao que a gente conceitua como a fidelidade, a ideia defendida e a firmeza diante do assunto. Então, olha só. Todos os posicionamentos, a ideia de posicionamentos possíveis acerca do tema é educação. Vocês podem aí anotar se vocês quiserem fotografar o que vocês, obviamente, tiverem à mão. Eu vou pensar em 3 posicionamentos possíveis acerca da educação. Primeiro, o Brasil ele só resolverá seus graves problemas da educação. Isso é bem óbvio. Se nós formos fazer analogias agora com outros países, nós vamos ter aqui argumento para sobrar. Segundo posicionamento, o desenvolvimento do Brasil depende essencialmente de investimentos em educação. Olha o que é que nós estamos vivendo hoje com mudança do ensino médio, esse desenvolvimento voltado hoje para uma amplitude muito maior, que estava limitada à perspectiva de institutos federais. E agora as escolas públicas, de uma forma geral, vão trabalhar com o ensino profissionalizante, mas eu também tenho que pensar numa perspectiva importante. Esses alunos que vão ingressar no mercado de trabalho, aos 16, 17 anos, eles têm conhecimento, por exemplo, das leis trabalhistas, se trabalha em sala de aula, que mudança de ensino médio é essa que você está fazendo, que eu não trabalho com tanta informação, que eu não enriqueço. É a mesma coisa que eu já vinha fazendo, e estou só dizendo que eu vou mudar no último ano, ou o ensino, de fato, na escola, aquilo que vai ser aprendido, ele, na verdade, vai ser diferente. Cabe, obviamente, a cada professor a que queira ampliar esse conhecimento, mas também cabe ao governo e cabe ao sistema de educação que prioriza e que tem de priorizar isso que você disse no posicionamento anterior, que é a educação como prioridade. O terceiro tópico que nós vamos aqui é a transformação do Brasil em um país de primeiro mundo. Ele só vai ocorrer quando se resolverem os principais problemas relativos à educação. Então a gente vai ter que pensar quais são, na verdade, esses principais problemas relativos à educação, ok? Queria voltar aqui só para falar com vocês rapidinho,
antes da gente chegar nessa perspectiva de plano de aula. Então, vamos voltar aqui, bem rapidão. E olha só, o que a gente tem que priorizar, deixa eu só beber uma aguinha aqui e fazer propaganda. O que a gente tem que priorizar nesses caminhos, nesses posicionamentos, gente, é que a gente tem que se concentrar especificamente naquilo que nós queremos. Certo? Se eu tenho um tema de educação, eu estou trabalhando da forma mais simplória para que algo não fique tão complexo e a compreensão seja mais fácil para vocês aqui. Quando a gente tem esse posicionamento, né, quando nós criamos esses pressupostos, essa linha de raciocínio, além de ser linear, eu tenho que trabalhar com pressupostos, certo? Eu vou trabalhar com posicionamentos. Qual é a forma mais simples agora que eu vou ter de ter, né? A partir desses posicionamentos? Eu tenho de investir, é prioridade esse investimento, eu só vou obter um resultado positivo no Brasil, fazendo comparações com outros países, se nós de fato investirmos em educação. Todo mundo sabe disso. Por que não é feito? Como poderia ser feito? Por que ainda não foi dada essa prioridade? Será que o que nós estamos vivendo hoje, ensino médio, mudança do ensino médio, toda aquela realidade que você tem, né, na TV, a propaganda, quatro elementos não no sentido negativo, 4 pessoas que são focadas à luz em cima, bem individuais, né, aquelas coisas bem individualistas, uma sala lotada, mas só algumas pessoas que se levantam. De um outdoor que 72% das pessoas, né, pesquisadas, que eu não fui avaliada em nenhum momento, mas a pesquisa que foi feita, 72% dessas pessoas, elas acreditam que sim, o ensino médio deve ser mudado da forma como foi e já está em vigor. Mas o que é que eu vou proporcionar e o que é que, na verdade, me trouxe essa mudança? É a partir daí que a gente começa a discussão. Não com foco específico na reforma do ensino médio, mas, de fato, da educação. Vamos começar a fazer as analogias, vamos começar a mostrar esse conhecimento, vamos agora pensar numa perspectiva de realmente convencer, mas de impressionar um corretor do texto. É como a gente impressiona quando a gente está conversando. É como a gente aqui poderia estar discutindo numa sala de aula, e como a gente discute muitas vezes, e a gente consegue impressionar quando alguém vem com um argumento que a gente não sabe, quando alguém vem com um dado que você ainda não sabe. Então vamos voltar para lá para a gente dar andamento a esse posicionamento. Olha só, para que a gente possa aqui ampliar essa relação dessa perspectiva de texto, o que é mais importante, certo? Se eu vou trabalhar com esses posicionamentos possíveis aos quais você já falou, eu preciso agora fazer a parte mais fácil. Eu vou transformar esses posicionamentos em perguntas. Então, olha só, preste atenção. Eu tinha aqui 3 afirmações. O Brasil só resolverá seus graves problemas quando priorizar a educação. Segundo, o desenvolvimento do Brasil depende essencialmente de investimentos em educação. Eu preciso dessas palavras-chave. Eu preciso desse foco de essencialmente, que eu vou trabalhar na essência, na raiz. E o terceiro, a transformação do Brasil em país de primeiro mundo só ocorrerá quando se resolverem os principais problemas relativos à educação. Ok? Beleza. Então eu vou transformar os posicionamentos agora em perguntas. Aquilo que eu fiz, que você já deve ter anotado aí ou tirado foto, vamos imaginar agora em colocar por que o Brasil só resolverá seus problemas quando priorizar a educação. É algo para se pensar. Por quê? Baseado em quê? O que é que eu vejo lá fora que acontece que aqui ainda não deu? Por que em alguns estados se avança em relação às questões de educação e outros não? Por que os estados do Nordeste têm os piores índices? Porque ainda a parte de língua portuguesa, a parte de matemática, são as disciplinas mais precárias quando você tem os rankings de educação no Brasil, principalmente de ensino fundamental. Mas por que algumas cidades priorizam essa educação e outras não? Qual é a diferença? É só porque é Instituto Federal? Não é. Então, dentro dessa perspectiva relacionada à educação, a gente precisa, e há uma necessidade de nós trabalharmos com esses problemas. Segundo tópico, o porquê. Por que o desenvolvimento do Brasil dependerá essencialmente de investimentos? Olha que questão óbvia. Investimento. Porque eu vou melhorar a educação. Vamos pensar agora em investimento. Um exemplo básico. Escola em período integral. Eu vou resolver tanto problema no Brasil com isso, gente, que vocês não fazem ideia. Eu vou solucionar problemas, por exemplo, da ociosidade de crianças que estão na rua, que estão em contato com a violência, estão em contato principalmente com a droga, e eu vou estar trabalhando especificamente com o esporte. Aí, o contraturno, seja trabalhando com outras línguas, seja com a prática de esportes coletivos ou esportes individuais, eu vou desenvolver nessa criança a capacidade cognitiva, mas também a física, que isso está muito ocioso no Brasil. A questão voltada para a educação, ela não se limita a um ensino
Aí, voltado para as questões da capacidade intelectual, isso é o óbvio. Eu também preciso da capacidade e da inteligência emocional, de lidar com as diferenças. Então, eu preciso investir em educação, mas eu também no humano. Eu preciso investir no professor, eu preciso investir nas pessoas que trabalham nessa escola e que trabalham com a educação. Terceiro tópico, para transformar em posicionamento. Como a educação transformará o Brasil em país de primeiro mundo? Isso aí parece utópico, né? Mas olha só. Cada pergunta que vocês anotarem, que vocês tirarem foto, que vocês fizerem, gente, se vocês responderem a essas perguntas, seja pesquisando, seja lendo, depois daqui, você vai ler, você vai pesquisar, vocês vão ter os argumentos para a fundamentação das teses e, consequentemente, a base de todos os parágrafos. Eu pensei em 3 parágrafos aqui quando eu coloco 3 questionamentos como esse. Mas a principal questão é que eu posso ampliar isso. Eu posso chegar a um posicionamento muito maior. Olha, lembra lá dos slides iniciais, quando a gente estava falando da argumentação, que eu tenho que impressionar. Sabe como é que eu impressiono? Pô, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter história. O que é que eu vou precisar? Revista. Você está com dúvida? Sefra, eu leio o quê? Eu vou mostrar para vocês um exemplo agora, para que a gente possa ampliar isso de forma bem dinâmica. Um clássico, tá? Um clássico. Vou mostrar para vocês uma revista que a gente pode trabalhar com essa questão da educação e se voltar para essa relação aqui de argumentos. Olha só, isso aqui vocês vão ver de um lado diferente, deixa eu ver se fica com a luz legal, porque minha luz está atrapalhando aqui. Bom, isso aqui é a revista Filosofia, estão vendo? São os grandes temas do conhecimento da filosofia. Não é que você vai falar sobre Dalai Lama, não, tá? Mas eu tenho aqui, nessa revista, uma perspectiva de ideais de pensamentos. Você tem aqui o Elogio da Loucura de Roterdã. Você tem Bauman e o Amor Líquido. Nós estávamos falando isso aqui em sala, meus alunos do CEI ouviram isso. Tá? Estavam fazendo um parágrafo introdutório a respeito dessa sociedade, dessa modernidade líquida, que tudo se esvai, que tudo é muito rápido, até os relacionamentos são assim. Né? Nessa rapidez, nessa agilidade, tudo é muito efêmero. Nós voltamos, na verdade, para o século XVII, quando a gente pensa no barroco, no carpe diem, na efemeridade da vida. Então, quando a gente trabalha com a perspectiva dessa de leitura, nós ampliamos o conceito do que é, de fato, impressionar. Você fala, mas eu vou fazer isso quando? Tão rápido assim? Você não vai fazer isso agora. Você vai fazer isso ao longo de 2017. Você vai fazer isso comigo, você vai fazer isso sozinho, e você vai fazer isso com um grupo enorme de pessoas. Você precisa ampliar esse conceito. Então, eu vou voltar lá para o slide para a gente continuar com o raciocínio. Aí, olha só. Olha com essas questões em que você pode capacitar a ter isso, né? Principalmente ao buscar essas respostas, a ter esses... Eu preciso fundamentá-las com respostas, eu preciso ler. Gente, como é que você vai trabalhar com 3 questionamentos que eu coloquei para vocês aqui, tá? Nessa perspectiva, que vocês vão aprender a fazer isso sozinhos. Eu coloquei algo, foco geral à educação, mas eu poderia ter trabalhado com a educação de jovens e adultos, eu poderia ter trabalhado com a educação mais focada, por exemplo, para as pessoas que têm, tá, os portadores de necessidades. Então, dentro dessas perspectivas, as pessoas com necessidades que precisam ter um melhor deslocamento, as questões das aulas, como trabalhar com as pessoas que são diferentes em sala. Ele tem que ser extremamente voltado para investimento. É assim que se prioriza a educação. Essa perspectiva de 3 questionamentos respondidas, você já tem os argumentos. Aí vai vir aquela pergunta principal. Sabe como é que eu começo o meu texto? Eu estou trabalhando estruturalmente com o coração do seu texto. Aquilo que vai transformar aquilo que é dissertativo em argumento. Essa é a questão principal. Todo o desenvolvimento de início do texto nós vamos trabalhar. Todo ele, tá? Mas eu preciso ter esses 3 caminhos em mente porque eu tenho, assim, uma redação memorável. Nós não vamos ter essas aulas aleatórias, não vou soltar essas informações, elas estão sendo especialmente para vocês. Não há outras pessoas que ouçam o que eu estou dizendo. Nem nas minhas aulas eu estava falando sobre isso, com uma perspectiva tão aprofundada desses posicionamentos e perguntas. Dentre essas questões, trabalhei essas relações, eu vou partir agora para a ideia da proposta. Vou lembrar de todos esses questionamentos, tá? Vou pensar nessas argumentações e agora eu vou pensar no tópico 2. O caminho número 2 é a compreensão da proposta de redação. O que é que o corretor espera de você? Gente, eu tenho que compreender inteiramente a proposta, tá? É preciso ler o tema e é preciso ler os textos motivadores. É a primeira questão. Segunda, os textos motivadores, eles também expõem ideias.
Tem pessoas que não gostam de ler os textos motivadores, que esquecem os textos motivadores. Olha, se eu fizer uma comparação aqui com a outra proposta, mas na mesma linha, o CESP, que faz provas para concurso, principalmente da área militar, da área jurídica, ela tem uma perspectiva muito, muito interessante, numa relação de que o texto motivador ele é muito curto, tá? Muito curto. Ele, na verdade, é só a ideia. É a ideia principal. Depois disso, tá? A questão relacionada para o CESP é você seguir tópicos. E seguindo esses tópicos, você vai trabalhar numa perspectiva já pronta. O que eu fiz no slide anterior, mostrando isso aqui, é o que o CESP já faz. O CESP é a organizadora que você tem, né, dentro da linha de raciocínio do INEP, tá? Do que se faz no Enem. É a mesma organizadora que você tem na UNB. Então, você está trabalhando com a mesma linha. Por isso eu estou trabalhando com vocês esses posicionamentos e perguntas. Porque é isso que vai trabalhar a estrutura do seu texto. Então, compreender inteiramente a proposta, é porque é preciso ler, de fato, o tema e os textos motivadores. A partir daí, esses textos motivadores, eu tenho que saber que eles expõem ideias, que eles servem de ponto de partida para a reflexão. O Enem, ele faz muito isso, ele tem as informações que trazem uma perspectiva do que ele quer que você argumente, em cima de quê, principalmente porque ele vai trazendo umas palavras-chave, a ideia de a questão do combate. Se eu vou combater, é porque algo já vem acontecendo. Se eu trabalho com a questão relacionada, por exemplo, aos efeitos da lei seca, é porque eu vou focar os efeitos, ou seja, o pós-criação da lei. Se você trabalha com a persistência, é porque algo já vem acontecendo. Então, sim, eu tenho que focar nessas palavras-chave. Essa coletânea ela é composta de textos cujas ideias se repetem, se complementam ou se contrapõem. Então, olha só, aquilo que eu disse para você, de expor as ideias que servem de ponto de partida para a reflexão, a partir desses textos motivadores, eles vão se complementando e, consequentemente, eles vão também complementando a sua linha de raciocínio. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva, vou voltar para vocês para a gente conversar, que eu não gosto de ficar só com slide, não, eu tenho que falar com vocês. Então, olha só. Quando a gente trabalha com essa perspectiva, tá, dentro da compreensão de uma redação, eu tenho que compreender essa proposta, mas eu tenho que trabalhar com a linha de raciocínio que é, sabe, existe um corretor que vai esperar de mim algo que eu não sei, eu não conheço, eu não sei quem é. Mas se eu faço isso, se eu treino, se eu coloco isso em prática, não tem possibilidade de você não atender aquilo que se exige. Eu sei o que é um texto dissertativo, eu sei o que é um argumentativo. Eu fiz a estrutura do meu texto argumentativo com base na temática que é dada e, consequentemente, a tese que eu quero. A tese é aquilo que eu vou defender acerca do meu assunto. A partir do momento que eu quero argumentar em cima dessa tese, e aí depois a gente vai adentrar mais profundamente nessas questões, eu vou começar a estruturar a árvore que vai sustentar, digamos assim, a árvore, digamos, nos seus galhos, nos seus frutos. Eu preciso de um caule resistente. Esse caule são os meus argumentos. Sem argumento não há texto dissertativo argumentativo. Não tem como. Não há possibilidade. E a argumentação não é só você tocar no problema. Não é só dizer, sim, eu sei que existe um problema aqui. Eu preciso discutir. Eu preciso me aprofundar nisso. É por isso que eu preciso de leitura. É preciso que é necessário você se focar nesse caminho que é da leitura. Gente, leitura é uma ação comum. Ler, para vocês, tem que ser uma ação comum. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que ter algo já, seja na parada de ônibus, seja no meu carro, seja no trânsito, seja alguém me levando para algum lugar, no meu intervalo, quando eu vou tomar um café, quando eu vou fazer coisa, estou sozinha, eu preciso estar lendo. Eu tenho que ter um livro na minha bolsa, na minha mochila, eu tenho que estar lendo o tempo inteiro. É isso que muda uma perspectiva de um leitor. Esse é o caminho que você vai. Nós temos esses 3 caminhos, tá? Que eu vou chegar ao terceiro agora. A questão principal é que ele só vai ser percorrido se você estiver guiando uma leitura. O livro, ou uma revista, ou a informação, é o carro que vai guiar você. É por esse caminho que você vai seguir. Sem ele não há perspectiva de você melhorar, de você ampliar. Não ache que existe fórmula mágica numa aula. Não ache que isso aqui vai transformar a sua vida numa perspectiva ampla, de dizer assim, meu Deus, agora eu sei escrever. Vocês sabem que não é assim. Assistam uma aula de uma autoescola para você aprender a dirigir e eu quero saber se você consegue sair dirigindo. Pronto. Eu preciso de 10 no mínimo, e olha que tem gente que com 10 ainda não consegue. Se você não tiver em casa um carro, que você comece a treinar o tempo todo. Como é que você se torna um bom motorista? Dirigindo. Como é que você se torna um bom escritor? Escrevendo. É isso que você vai fazer. Ninguém aprende a dirigir numa perspectiva de jogo.
Ninguém aprende a fazer isso. Eu tenho que colocar em prática. Mas isso requer de você tempo, atenção, dedicação. É isso aqui que a gente está fazendo. Eu vou estar com vocês, eu não vou largar a mão de vocês. Se vocês quiserem ir soltos depois daqui, tudo bem, mas eu vou seguir o caminho a partir daqui. Vocês vão vir à minha casa todos os dias, praticamente. Nós vamos estar juntos. Ah, mas eu vou mudar de caminho de vez em quando também. Eu vou à praia, eu vou viajar. Eu vou estar com vocês em todos os lugares, viu? Mas vamos dar sequência aqui para gente. Olha só. Para que a gente possa seguir agora, dentro dessa linha de raciocínio, eu preciso do caminho número 3. O caminho número 3, ele vai trabalhar com você dentro de uma relação, tá? Em que eu preciso compreender a proposta, mas eu vou chegar ao aspecto estrutural. Isso aqui que eu estou colocando para vocês é o que nós vamos trabalhar numa relação de conteúdo e de estrutura. A sua cabeça, ela tem que estar focada para tudo isso aqui. Então, olha só. O conteúdo dos aspectos estruturais de uma dissertação, eles vão se voltar para essa questão. Nós vamos fazer, eu estou fazendo com vocês aqui um mapa mental, tá? Isso aqui vocês vão começar a fazer todos os dias, o tempo todo, que vocês quiserem. Então, o meu conteúdo, eu preciso ter o foco para as ideias. A partir dessas ideias que eu estava mostrando para você, como diz o Dorico Paraguaçu, patrasmente, tá? Eu tenho a seleção e a ordenação de linha de pensamento. É isso aqui que a gente vai fazer. Segunda perspectiva, acompanha comigo, eu vou para a estrutura, a árvore, aquilo que vai sustentar o meu conteúdo. Essa minha estrutura, ela tem uma estrutura fixa, não é aleatória, não é da forma que eu quero. Eu preciso dividir do raciocínio, esse meu raciocínio é com base na minha tese, consequentemente essa tese vai se sustentar em argumentos. Essa daqui é a linha de raciocínio obrigatória. A minha estrutura precisa do raciocínio, eu tenho que pensar, saber o que é que eu vou escrever. A partir dessa temática, eu tenho a ideia que eu vou defender e, consequentemente, os argumentos. Aí eu vou começar a pensar naqueles questionamentos que eu fiz, os porquês e o como. Eu tenho de pensar assim. A partir disso, eu vou estruturar agora as partes. Como é que eu sustento esse raciocínio? Como é que eu sustento essa tese? Como é que eu sustento esses argumentos? Aqui, ó, nessas partes. Esse raciocínio aqui que vocês vão seguir. A introdução, em que eu trabalho com o tema que é dado para você, mais a tese, tá? Depois disso aqui, eu estruturo o desenvolvimento, que são esses argumentos, eu vou encaixá-lo aqui. Esses argumentos são a defesa, são, na verdade, aquela parte em que eu vou impressionar quem vai ler o meu texto, que eu vou mostrar conteúdo, que eu vou persuadir, são esses argumentos. Esses argumentos vão ser amplos. Eu vou partir desde a ideia de argumentos de autoridade, de argumentos que eu tenho de caráter social, de argumentos que você tem de comparação, de exemplificação, nós vamos trabalhar com todos eles. Mas dentro dessa caracterização de argumento, eu vou focar aqui no desenvolvimento. Serve essa conclusão. Olha, quem vai fazer Enem não vai fazer mais conclusão. A conclusão ela passou a ter uma perspectiva diferente, que é proposta de intervenção. Olha a ousadia. Olha a ousadia que se tem dentro de uma perspectiva de cidadão, que ainda não é um cidadão, pelo menos a sua mãe, em sua maioria, 17, 18 anos, 16, que você vai ter que propor uma intervenção. Eu vou intervir num problema social, cultural ou político, que é o que está predominando hoje nos concursos públicos ou no Enem. Para você ter uma ideia, o concurso do CESP, ano passado, para a Polícia Civil, né, 2016, em Pernambuco, tratou especificamente da urbanização, e eu estava tratando de um nível superior, não era nível médio, e ele queria que você trabalhasse com toda a perspectiva social da urbanização. Então, olha só, a conclusão de um texto é você, na verdade, para o Enem, propor uma intervenção. Como é que eu posso solucionar? Nós vamos, obviamente, entrar nesse assunto. Mas, no geral, é concluir, é você ratificar, é você retomar a sua tese dizendo, olha, é assim que nós vamos obter um resultado positivo. Lógico que eu não vou conseguir fazer tudo isso agora, né? Isso aqui são os caminhos, lembrem, são os caminhos. Nós ainda não estamos caminhando, não vamos começar a correr. Eu estou no caminho. É essa daqui a sequência do GPS que nós vamos seguir, é o mapa. As qualidades que são requeridas desse candidato, para quando você vai escrever, são duas. Objetividade e clareza. Eu só vou obter a objetividade, eu só vou obter a clareza se, na objetividade, eu apresentar dados, naquela perspectiva que a gente tem da argumentação, e na segunda, clareza. Aí é quando a gente trabalha com dois focos importantíssimos. Coesão. A coesão são os elementos que vão encaixar um parágrafo ao outro. A ideia do portanto, o sendo assim, um ademais, um com isso, dessa forma, por exemplo, ou seja, são esses elementos que vão encaixar todas as minhas ideias e eu que eu vou ter uma perspectiva de coerência. Sabe, essa perspectiva de coerência, ela se encaixa em quê? Eu vou trabalhar especificamente com o quê? Eu vou alinhar
o meu pensamento e vou trazer para você as questões. Se eu trabalho com a coesão, eu preciso ter um conhecimento amplo dos elementos coesivos. Sabe como é que eu obtenho isso? Fazendo isso aqui, ó. Você pega tudo isso aqui e começa a ler. Eu vou mostrar para vocês depois. Essa perspectiva de leitura faz com que você obtenha vocabulário. Consequentemente, eu vou passar a ter um pensamento com coerência, com sentido lógico. Eu preciso ter um sentido lógico. O meu sentido não pode ser voltado para aquilo que é repercutido mediaticamente. Eu repercutir ou eu usar um argumento que é da mídia, não. Mas ele vai se basear no que a gente chama de senso comum. E vocês não vão ser de senso comum, porque a redação de vocês tem de ser memorável. Se é uma redação memorável, se vocês são escritores memoráveis, eu preciso ter um argumento de qualidade. Eu preciso ter um argumento memorável, porque eu sou um leitor memorável. É isso, é memória. Então eu vou simplesmente ampliar tudo isso. É a leitura que é a perspectiva principal. Então, dentro desse aspecto, dentro dessa relação, nós vamos trabalhar agora com um conceito, né, que vai ser voltado aqui para essas questões. Olha só, vamos trabalhar aqui. Fiz esse mapa, trabalhei com conteúdo, trabalhei com estrutura, eu vou partir para o tópico 3. Esse é o último, esse é o caminho número 3. Eu vou ampliar a capacidade de leitura. Como é que eu começo agora a ampliar a minha capacidade? A primeira coisa, sabe, eu não gosto de ler. Eu tenho preguiça, eu não sei o que vou ler. Mas eu preciso ampliar essa minha capacidade de leitura para que eu tenha uma argumentação de modo memorável. Vocês estão vendo essa sequência que está aqui? Sem essa sequência, não há o principal, que é a escrita. Você não vai conseguir escrever bem, e não se escreve bem quem não sabe bem o que vai escrever. É aquele momento que você vai pegar a folha em branco e vai ficar o vazio. Você vai pegar a folha em branco e você não sabe o que vai colocar, não sabe como começar, porque você não tem na sua memória o conhecimento, o aspecto daquele assunto. Se você já leu, se você já assistiu, se você já ouviu, você vai ter palavras que vão fazer o link, que vão fazer o jogo rápido e você vai lembrar de tudo isso. Então preste atenção no que eu vou mostrar, o que é ampliar a capacidade de leitura. Essa sequência que você tem de ler, pensar e escrever, não se consegue escrever sem antes eu pensar a respeito e sem muito antes a leitura. Então eu tenho um precedente. A leitura, ela precede o pensamento e o pensamento, ele precede a escrita. Os dois, a escrita e o pensamento, são precedidos pela leitura. Sem leitura, não há possibilidade de se trabalhar com essas questões. Então, o que é que, na verdade, eu vou trabalhar aqui com vocês? Se a gente trabalha com leitura, se a gente trabalha com uma perspectiva de pensamento, e se a gente trabalha com uma perspectiva aí de escrita, o que é que eu tenho que focar? Vou voltar para vocês, porque eu preciso disso. Olha só. A questão é que a perspectiva de aumentar a minha leitura, chegar a ampliar tudo isso, eu vou ter que buscar as informações corretas. Sérgio, eu posso ler o quê? Olha, tem uma questão que está em alta hoje, que é essas relações de uma modernidade líquida. Essa sociedade líquida hoje, ler Bauman é uma das perspectivas mais amplas. Você tem de ler Bauman. Bauman tem um livro que são as 44 cartas, né? As 44 cartas escritas a respeito desse mundo líquido. Gente, são 44 assuntos distintos. Desde uma perspectiva de consumismo, desde uma perspectiva de meio ambiente, de relações na internet, sobre tudo. Mas você lê o texto, tá lá em cima, eu não vou buscar não, tô com preguiça. Dentro de uma perspectiva, né, de leitura, você amplia um conceito. E outra, eu não preciso seguir uma sequência lógica. Eu posso ler aleatoriamente, simplesmente porque eu vou buscar informação. E aí, olha só, se você tem revistas como de filosofia, se você tem uma revista como o Galileu, que o Enem adora trabalhar com os textos de suporte, você está ampliando essa sua capacidade. Se outra revista de filosofia, que não é a mesma que eu te mostrei agora, essa daqui é a parte de ciência e vida, tá? Só para você ter uma ideia, que trabalha da política em Deus. Quando a gente trabalha da política, sem Deus, são as novas influências para um Estado laico. Quando a gente trabalha com o Estado laico, a gente vai trabalhar com diversas questões que estão em andamento hoje. As questões, por exemplo, relacionadas a casamento homoafetivo, as questões relacionadas ao aborto. Não que isso seja uma temática de redação, mas é de discussão. E eu preciso ampliar a minha argumentação, eu preciso pensar para depois escrever. Além disso, a revista CUT. Olha só, você lê sobre Hegel. Quem vai gostar disso é Kênia, né, para eu falar a respeito. Um pensamento que revela a filosofia em movimento. Gente, filosofia em movimento, e olha o que eu estou usando para você, é só filosofia. Eu não estou trabalhando ainda com a história, nem muito menos entrei na literatura, que são essenciais.
Você ler Vidas Secas é você trabalhar com a cultura e a indústria da seca, é você mostrar a realidade de um país na década de 30, de pessoas que sofrem com a seca, que ainda no ano 2000 estão vivendo a mesma situação. Nós ainda temos pessoas no Nordeste que morrem, que sucumbem sem as necessidades básicas de água. Por que esses políticos não investem nisso? Por que não chega água até esses lugares? É isso que se discute, é por isso que a gente tem que ler, a gente tem que pensar para poder escrever. Então eu vou voltar para lá para a gente voltar à discussão. Então olha só, dentro dessa relação e dessa perspectiva, tá, de ampliar a leitura, eu preciso, é primordial que você, leitor, seja capacitado a você ter um redator. Então, peraí, é o leitor que capacita o redator. Você diz assim, sabe, são duas pessoas? Não, é você mesmo. Você, como leitor, vai capacitar uma outra pessoa que tem dentro de você, que é o redator. Parece que ele não existe. Parece que você não sabe escrever. Sabe, eu sei mais discutir, eu sou ótimo de discussão, eu sou ótimo de argumentação. A prática é que leva à perfeição. É aí que você vai entrar numa redação memorável. É aí que você começa com a discussão e com um texto memorável. Escrever melhor, eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter autoria. A autoria é minha, com base no texto. Eu falei isso hoje, em sala, e eu vou retomar. Não há perspectiva de autoria num argumento se você não lê. O leitor capacitado é um redator capacitado. Quem vai capacitar o redator é o leitor, é você, eu estou falando da mesma pessoa. O terceiro tópico, não menos importante. Com autoria, você vai escrever e vai desenvolver uma análise crítica e interpretativa, mas eu estou falando de tudo, da realidade por meio de uma visão própria do mundo. Gente, autoria, crítica interpretativa é com base especificamente naquilo que você vai tratar, das temáticas mais gerais. É isso que nós vamos ver. Ampliar esse conceito de argumentação vai fazer com que vocês tenham um pensamento crítico. Vamos começar esses caminhos, vamos iniciar esses caminhos com as compreensões e com a ampliação de leitura, numa perspectiva de leitura ampla. Eu tenho que ler absolutamente tudo. Não há como nós discutirmos, não há como nós falarmos num texto sem antes nós lermos. Vou dar um exemplo mínimo. Trabalhar com a perspectiva de pensamento, de argumentação, a gente começa a querer passar isso para as pessoas. Lógico que isso é inato de professor. Mas eu tenho alunos que, poxa vida, eu conversaria com eles sobre temáticas, assim, das mais amplas, por dias a fio. Por muitos dias, por muito tempo. Mas por quê? Porque eles leem e eles se destacam na sala. E quando eles se destacam na sala, as outras pessoas que são mais tímidas, elas dizem assim, poxa, eu queria fazer isso também. Eu queria ter essa capacidade. Eu queria fazer, mas não dão um pontapé inicial, porque tem questões lá fora que parecem ser mais atrativas. Esse ano para você, ele tem de ser memorável. Esse ano para você, ele tem de ser surpreendente. Esse ano de 2017 é o seu ano, é isso que você vai fazer. É essa perspectiva de abarcar aquilo que você diz assim, poxa, Sérgio, eu tinha uma dificuldade, eu tinha isso aqui, olha, eu queria ampliar isso, e nós vamos conseguir juntos fazer isso. É isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês primeiro acreditem que vocês têm essa capacidade e que nós, juntos, vamos conseguir chegar àquilo que é memorável. A sua nota vai ser memorável, o seu resultado vai ser memorável, a sua aprovação, seja no Enem, seja no concurso, vai ser memorável. É uma questão de trabalho, a gente vai trabalhar junto para isso. É isso que a gente vai conseguir fazer. Se nós vamos chegar a esse pensamento de leitura das questões relacionadas a um pensamento e, consequentemente, a escrita, não duvidem que é isso que nós vamos fazer o tempo inteiro. Em qualquer lugar que eu esteja, nós vamos trabalhar dessa forma. É isso que se amplia um conceito voltado para a argumentação. É assim que nós vamos conceituar uma redação. São esses os caminhos. A estrada que nós vamos ter pela frente é enorme. Essa estrada que nós vamos percorrer, nós precisamos pelo menos saber que esses caminhos nós temos que seguir. São 3 caminhos distintos que depois eles se afunilam. Nós vamos seguir por uma estrada só. Então, atentem para a questão principal, tá? Principal. Vamos abrir para a parte de perguntas, tá? Abrir o chat aqui para a gente fazer essas perguntas. Deixa me ajudarem aqui para a gente ir mais rápido. Gente, abrir na página aqui, principal, certo? Embaixo do vídeo tem as perguntas e a gente vai começar aqui a atender a algumas das dúvidas que obviamente vocês têm, né? Que aquilo que vocês querem, que eu vou responder a vocês com a maior boa vontade, com o maior prazer do mundo, tá? Dentro dessas questões
de perguntas, né, do que nós vamos relacionar, aquilo que vocês queiram, de fato, trabalhar, aqui, dentro dessas relações de texto, o que vocês quiserem saber de tirar dúvidas, nós vamos estar aqui, certo? Se vocês ainda não têm dúvida, se não tem nenhuma perspectiva ainda de fazer perguntas, a gente vai desenvolver a outra parte da aula, tá? Não é no YouTube, é nesse aqui, para o pessoal ficar atento. O quê? O redação memorável. Sim, para abrir o professoracefra.com.br para abrir, tá? É aqui que vão abrir as perguntas, tá, gente? É no professoracefra.com.br, tá? Porque eu acho que vocês não estavam encontrando alguma coisa parecida com isso, tá? Então, olha só. Para a gente trabalhar com essas relações, tá? Deixa eu abrir aqui essas perguntas para poder atender. Vou descer aqui um pouquinho mais. Vou carregar aqui. Vamos lá. Para que a gente possa trabalhar com essas perspectivas de redação, esses caminhos que nós vamos atentar, tá? Os principais caminhos que nós vamos atentar, faz com que nós tenhamos sempre uma linha de raciocínio. Nós precisamos, vou voltar a imagem aqui, nós precisamos trabalhar com as questões de leitura. Sem leitura, nós não vamos conseguir chegar ao que de fato é memorável, ou que de fato é essa redação essencial, tá? Então, quando a gente trabalha com essas questões da leitura, o que é certo, o que é adequado, o que poderia ser um livro, não é, relacionado a uma revista, nós precisamos ter um fundo, digamos assim, de base teórica muito legal, tá? Essa imagem, ela vai trabalhando dentro dessa perspectiva na sua mente de criação. Então, vou voltar para a imagem com vocês para ficar mais claro. Então, dentro dessa perspectiva de leitura, gente, escolher essas obras, aqui a linha de raciocínio com a qual você vai se familiarizar é de suma importância. Não é que se tenha um caminho só, tá? Eu acho que está acontecendo no bate-papo, porque no início lá estavam dizendo que era no YouTube. Será que é? Vamos abrir aqui no YouTube para ver se está aqui, tá? Ver o que é que rola. Vamos lá. Tá sem som, deixa eu ver se vocês estão ok. Olha só. Bom, já tem umas aqui, acho que tá no YouTube. Bom, voltou a imagem, tarará, ok. Bom, a Adson tá pedindo aqui para falar da proposta de continuidade das aulas, tá? Eu vou falar dessas propostas já, bem rapidão, logo a seguir, né? Estão me perguntando aqui, a Rafaela está perguntando como é que poderia fazer, eu acho que vocês estão ouvindo só o som, porque a imagem está demorando a carregar aqui. Estão me vendo? Então tá tudo ok. Olha só. Dentro dessa perspectiva, certo? De como eu poderia fazer uma boa tese, eu tenho que primeiro ter o conhecimento acerca do assunto. A tese, Rafaela, para você e para qualquer escritor, essa tese ela tem que ser trabalhada especificamente com a ideia que você defende, é sua. É aquilo que você tem como ponto de vista. A boa tese, ela vai ser relacionada ao conhecimento que você tem que ter acerca do assunto, certo? Então, vamos trabalhar com a perspectiva do pós, para que a gente chegue aqui ao raciocínio mais lógico, vocês compreendam qual é o caminho que nós vamos seguir a partir daqui. Olá, eu sou Céfalo e serei sua professora de Língua Portuguesa e Redação. Seja muito bem-vindo. Essa é sua área de membros, ela em breve estará repleta de conteúdo para você. Aqui serão disponibilizados todos os materiais do curso Redação Memorável com Céfalo Cavalcante, em vídeos e arquivos digitais, encontros online, bônus e vídeos gravados serão distribuídos aqui em módulos e aulas registradas semanalmente e às quais você terá acesso durante os próximos 12 meses. Não avance os módulos sem antes ter concluído tudo que foi solicitado a cada aula. Siga o passo a passo para aumentar seus resultados e inscreva-se na comunidade secreta para se tornar um redator memorável. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Facebook ou WhatsApp 994604561. No mais, tenha um excelente proveito e eu te vejo no módulo 1, chamado Fernando Pessoa. Eu vou ensinar uma maneira simples, direta e eficiente para você obter êxito. Êxito é o bom resultado, o sucesso vai depender de vocês, mas o êxito vocês vão alcançar. Em qualquer prova, em qualquer concurso, você vai simplesmente economizar pelo menos 1 hora do seu dia. E de casa, como eu estou aqui, vocês vão estar aí. É só a conexão da internet que a gente vai precisar. Parece aquelas questões assim relacionadas àquilo que parece ser muito bom para ser verdade, mas é verdade, essa é a realidade.
A realidade que nós vivemos hoje é essa, é de internet, é aula online. Olha a quantidade de pessoas que fazem isso para simplesmente não saírem no trânsito, não correrem riscos, dentre outras questões. Lógico que a aula preparatória, a aula presencial, ela é muito boa, mas a gente precisa, dentro dessa perspectiva. Então eu sei que isso pode parecer muito bom, ou seja, assim, para ser verdade. Mas eu já ajudei centenas de alunos nos últimos 13 anos a serem aprovados. E é com a redação memorável que eu estou falando para vocês. Fica comigo aqui nesses 10 minutos, tá? Eu vou provar como isso é possível. Vamos imaginar essa metáfora que eu vou fazer com vocês aqui, que vocês estão acompanhando aí, de um carro. Um trânsito completamente engarrafado. Você rodeado de dezenas de outros carros, tá? Todos eles tentando avançar ao mesmo tempo. Sabe o que é isso? É você querendo ter o seu lugar. É isso que a gente consegue quando vai fazer um concurso público. São várias pessoas querendo a vaga. São várias pessoas querendo se inscrever e colocando a nota no SISU e você descendo e você subindo. É você fazendo um concurso público e obtendo a nota X e a redação pode levar você lá para cima, mas você não obteve essa nota. A movimentação é lenta. O barulho é absurdo, o estresse vai se tornar insuportável. Esse é o dia a dia de uma sala de aula convencional. É o que a maioria das pessoas, na verdade, passa. Não só na sala, mas às vezes fora. Junto com outros alunos que querem chegar ao mesmo lugar. Sendo que o que é que nós vamos fazer? Vamos imaginar agora uma ciclovia. Vamos imaginar uma ciclofaixa, essa nova que fizeram agora como é o nome dali? Ali, na Rota do Sol, né? Só existe você e a sua bicicleta, mas eu vou estar presente. Eu também vou estar com você. Então você vai imaginar nessa ciclovia, eu guiando você pela mão. Ainda são aqueles primeiros passos de bicicleta de rodinha, a gente não vai ter rodinha não, vai ser pela mão. Ao longo de todo o percurso, longo, mas livre, sem toda aquela movimentação, o caminho não é o mesmo. É muito mais tranquilo. Você sabe que vai chegar ao fim dessa jornada, mas bem menos cansado e o principal, em segurança. Além de muito melhor condicionado. Você vai estar pronto. Nessa ciclovia, você é o dono do seu próprio tempo. Você acelera quando quer, você para quando você está cansado e decide quando quer ser guiado, porque você quer continuar sendo guiado. Essa forma de liberdade, essa ciclovia, ela foi pensada especialmente para você. Você que tem um sonho da aprovação, você que quer desejar ser um escritor memorável e pensando especificamente nisso, eu desenvolvi um curso 100% online que eu vou te apresentar agora. A redação memorável, ou redação memorável, tá? 1.0. Esse 1 aí, porque você vai ser o primeiro, tá? Nós vamos chegar aos primeiros lugares. Ele foi feito para reestruturar seus conhecimentos sobre a escrita desde o começo. Eu vou trabalhar com vocês do absoluto zero. Não é o caderno de caligrafia, nós vamos ampliar essas questões. Ele é composto por 4 módulos completos. Além disso, eu vou oferecer para vocês 12 bônus exclusivos. Vocês vão entender bem o que são esses 12 bônus. Eu ainda vou ter dezenas de encontros com vocês ao vivo e eu vou guiar vocês por esse caminho com a maestria. E nós vamos chegar à maestria. De todos os pontos da construção de um texto argumentativo. Então, olha só, são 4 bônus, mais são 4 módulos completos, eu vou explicar para vocês, depois vocês vão ver isso, mais 12 bônus. Ao se tornar um redator memorável, você vai dominar completamente essa habilidade da escrita e vai multiplicar as suas chances de ser aprovado. Você poderá assistir esse curso em qualquer lugar, a qualquer momento, inclusive e principalmente no conforto da sua casa. Só basta o acesso à internet. É isso que te trará mais liberdade. Então, um dos pontos do foco do Redação Memorável é a prática da argumentação. A estrutura nós vamos trabalhar, mas a argumentação ela tem que ser potencializada, ela tem de ser memorável. Isso vai te ajudar não só a escrever melhor, mas a se expressar mais facilmente. Então, não é um curso só para escrita, ele também é para a parte de oratória. Ele vai ser online e offline. É você offline trabalhando e você online. É o tempo todo você vai pensar nessa situação. Então você vai se expressar mais facilmente em qualquer situação. Olha os bônus que eu preparei para você. Preste atenção. Você não vai encontrar isso aí em lugar nenhum. Lugar nenhum. São 12. Primeiro, um coaching em grupo online. Olha que a Amanda, ela ganhou esse coaching, tá? Ela vai ter 1 mês, que foi o sorteio que eu fiz previamente, antes de nós iniciarmos a aula. Mas vocês vão ter, nesses bônus, o primeiro, um coaching em grupo online, ao vivo, por 1 ano inteiro. Onde eu estiver e aonde eu for, esse coaching vai acontecer. Então não vai ser só no conforto da minha casa. Eu vou estar em qualquer lugar e vou fazer isso com vocês. A redação ela vai ser corrigida 1 vez por mês, sendo que outras pessoas, o atendimento vai conseguir ser mais ágil, depois eu explico por quê. A 3,
técnicas de relaxamento PNL, uma pré-prova, né? Eu vou trabalhar com vocês com um programa de neurolinguística, tá? E relaxamento, vocês dizem assim, Sérgio, como é que seria esse relaxamento online? Quase um polidense, assim, nós vamos fazer. Palestra com outros profissionais, vocês vão ter outras pessoas convidadas, professores da área responsáveis, principalmente da parte de História e de Filosofia, sempre voltados para essa parte da argumentação, então vocês não vão só me ver, porque senão a gente vai ter uma relação de 1 ano, que pode ser aí, chegada até a saturação, porque, meu Deus do céu, vocês vão me ouvir em todo lugar, mas nós vamos dinamizar essas aulas. O tópico 5, que é o bônus número 5, a Constituição Brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos na argumentação, ok? O tópico 6, os argumentos da lei, tá? O argumento dentro da lei. Então, a redação, por exemplo, da Compev, nós vamos trabalhar. Essa redação da Compev são para aqueles alunos, principalmente, que vão fazer as vagas residuais hoje, que pós-ENEM, principalmente, mas quando eles já ingressam, eles têm de fazer essa prova avaliativa, que é com um artigo de opinião ou a carta argumentativa, certo? E dentro dessa perspectiva, nós vamos ter bônus especialmente para a parte da redação da Compev, para a redação do CESP, pessoal da área, voltado para a área de segurança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, eles trabalham com o CESP, para a área jurídica também, né, trabalharmos com a redação do CESP de forma, assim, criteriosa, e, obviamente, mais um tópico da redação do Enem, que nós vamos ampliar a redação de A a Z, desde a parte da correção, a questão da elaboração, os conceitos básicos, as competências, as habilidades, de uma forma extremamente detalhada. O tópico e, obviamente, o número 10, né? O bônus número 10. Os argumentos literários, usar a literatura para os aspectos locais e políticos, para também a sua sustentação. O 11 do bônus. O sistema penitenciário no Brasil versus a educação, nós vamos ter um bônus específico para isso, que é o bônus 12, que é a nossa comunidade secreta no Facebook, que é a comunidade Redação Memorável 1.0, exclusivo, obviamente, para os redatores memoráveis. Então, olha só, todos esses bônus, eles poderiam ser propostos, gente, como vocês bem sabem, em cursos separados. Eu poderia fazer em cada tópico desse, você pode ter certeza que é só o que tem, em separado. Cada um desses 12 tópicos, eu vou colocar tudo isso no mais rico conteúdo num curso só. Esse curso de Redação Memorável 1.0 vai ter todos esses 12 bônus, sem nenhum acréscimo, vai ser o preço básico, eu vou mostrar a vocês. Então ele é diferenciado. Mas para quê? Porque eu preciso otimizar os seus resultados. Você tem hoje a oportunidade de participar desse grupo de redatores memoráveis, de conviver com pessoas que estão realmente percorrendo esse caminho até a aprovação e comigo, dentre outros profissionais que vão estar aqui presentes. A comunidade secreta do Facebook, vocês poderão compartilhar seus feitos, suas experiências e suas dúvidas. Eu também vou estar lá para ajudar vocês e para guiar vocês. Você é a média das 5 pessoas mais próximas. Portanto, participar de uma comunidade com várias pessoas focadas em um único objetivo, que é escrever bem, combinado com o meu coaching em grupo durante 1 ano, pode ter um valor para você aí inimaginável, porque você vai pensar nos seus resultados. E o que é que nós vamos trabalhar? Além de você estar psicologicamente despreparado, que pode acontecer de pôr a sua prova em risco, e eu preciso dos meus anos de dedicação e de estudo, eu preciso saber como eu estou. Então isso pode jogar tudo para fora, ou seja, tirar você do caminho. Então eu sei como é isso. Eu sei porque eu lido com essas pessoas. Por isso eu também preparei esse bônus de PNL, para que nós possamos trabalhar esse psicológico. O fator psicológico é muito importante na hora de uma prova. Eu tive alunas memoráveis, com redações excelentes durante todo o ano, que no dia da prova passaram mal, gente. É esse psicológico que a gente precisa trabalhar. Então, para ajudar, não apenas sedimentar seus conhecimentos sobre esse texto, mas preparar o seu psicológico para qualquer nível de desafio. Bom, nossos bônus, eles foram pensados e feitos sob medida para te diferenciar da concorrência, impressionar o avaliador e aumentar o seu campo de visão. Mas olha só, se você já está aí pensando no meu curso, que ele é uma fórmula mágica para se escrever redações, eu vou adiantando logo, não existe redação sem trabalho e dedicação. Se você deseja escrever sem nenhum esforço, meu caro, eu sinto muito, esse curso não é para você. Eu preciso de pessoas dispostas a dar tudo de si para alcançar seus objetivos, para escrever uma redação memorável. Então, pessoas que saibam que o percurso pode até ser simples, mas ele não é fácil. Agora eu vou te dizer qual o risco que você corre ao participar do Redação Memorável 1.0. 0.
Sabe por quê? Porque você tem minha dupla garantia. Aguce os seus ouvidos para essa dupla garantia e arreganhe seus olhos, arregalem seus olhos. A primeira garantia eu te ofereço, porque eu acredito em você e sei que você vai seguir o passo a passo para alcançar seus objetivos. Dar o melhor de si. Mas isso depende mais de você do que de mim. Então, caso você não alcance, e preste atenção, não alcance a aprovação, independente do que, obviamente, os seus pontos que você obteve. Se você não alcançou a sua aprovação no seu concurso, ou, obviamente, no Enem, que foi desejado para 2017, eu vou estender o seu acesso a todo o conteúdo do Redação Memorável por todo o ano de 2018. Eu vou repetir. O que nós vamos trabalhar em 2017, se você não alcançar a sua aprovação, o seu resultado, eu vou estender esse curso para você para 2018, sem nenhum acréscimo, ou seja, gratuitamente. Você vai ter mais um ano para se preparar para qualquer concurso público, Enem ou vagas residuais, sem nenhum gasto adicional. Certo? O principal, eu vou gastar quanto? Preste atenção. A segunda garantia que eu vou dar para você, antes da gente trabalhar, eu vou oferecer para você, são os 7 dias após a compra que você vai ter para efetuar a devolução do curso. Olha, se você achar que esse curso de redação memorável não é para você, se você não gostou da forma como ele foi estruturado, que você ainda não viu um terço, eu apresentei para você acho que 5% do que a gente tem, você não gostou de mim, ou principalmente da minha voz, que ela tá um pouco rouca, assim, mas ela tá, até que tá sensual, ela tá sexy, ela tá legal. Eu posso trabalhar até com telesexo depois, mas não é isso que eu quero não. Vamos lá. Você terá 7 dias para desistir do curso. 7 dias é o número da perfeição. Se você não desistir em 7, é porque Deus tem um plano na sua vida, viu? Então, vamos embora. Eu vou devolver todo o seu investimento. E o que é mais incrível, eu vou continuar seu amigo. Você acredita num negócio desse? Então, olha só, eu dei para você 2 garantias. Uma de um curso que você vai ter gratuito durante o ano de 2018, se você não for aprovado. Agora, não me enrola, porque eu vou saber quando você for aprovado. Você vai raspar a cabeça, você vai vir atrás de mim, você vai me abraçar, você vai querer tirar foto comigo, vai me chamar para o churrasco, tá? Então você não vai querer fazer o curso de novo. Segundo, você vai ter 7 dias, tá? Para você cancelar o curso, se você não gostar de mim, não gostar da minha aula, não gostar da minha voz, que vai ser pouco provável, tá? Então, eu vou devolver todo o seu investimento, nós vamos continuar amigos, eu acesso você no Facebook, eu vou ter você, então tá tudo bem. Você deve estar se perguntando agora quanto custa, tá? Lógico. Um programa avançado como esse, que eu estou apresentando para você, no mínimo, agora preste atenção, um aluno iria pagar por esse coach de redação, só o coaching, R$3.000. Eu não estou brincando. Eu sou valiosa no mercado. Dura 2 meses e tem dezenas de alunos na fila de espera. 2 meses, tá? Lhe custaria só o curso de coaching R$3.000. Preste atenção no que eu vou oferecer para você. O curso Redação Memorável, ele custa apenas R$2.500. Você faz assim, meu Deus do céu, Safra, não é isso que eu quero, eu vou embora. Calma. Não é isso que eu vou mostrar para você. Eu vou reservar uma surpresa, tá? Uma surpresa. Igual o Kinder Ovo. Preste atenção no que vai vir. Eu estou comprometida em levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então eu vou fazer uma oferta incrível. Esquece esse valor que está aí. Para os primeiros 30 alunos que se inscreverem na turma 1.0 do Redação Memorável, o investimento será de R$1.690. Eu tenho um curso até dezembro. Nós vamos estudar até dezembro de 2016, que pode ser prorrogado para 2018 até dezembro. O curso é de R$1.690, ou em 12 parcelas de R$164,65. Eu agora me sinto em Polishop, eu estou assim, vendendo aquele produto maravilhoso, eu estou me sentindo a própria. Mas vamos lá, eu estou trabalhando com o meu conhecimento. Para garantir sua vaga por esse preço especial, você vai clicar no botão abaixo, tá? Esse botão que vai aparecer para você, vai aparecer, está aparecendo aí especificamente, tá? Você vai clicar, abaixo desse vídeo está aparecendo, ok? Bom, se não aparecer, depois eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu vou ter que tirar do vídeo, voltar para o vídeo e fazer toda essa análise. Eu vou mostrar aqui, vou repetir. Olha só, o investimento será de R$1.690 em 12 parcelas, de R$164,65. Até o mês de dezembro, tá? Nós vamos estar juntos. Não vai ser uma vez por mês, não. Nós vamos estar juntos até o mês de dezembro, ok? Que pode ser prorrogado para 2018 em dezembro,
não vai ter nenhuma alteração. Então, você clica, tá, no botão aí abaixo. Bom, você chegou até aqui, se você resistiu a toda essa minha falácia, né, a toda essa todo o meu discurso, você tem 3 opções agora. Pode não fazer nada, né, com o que eu te ensinei até agora, que não foi assim, nem 10% do que você ainda vai ter. Ignorar tudo isso que eu disse, continuar tendo os mesmos resultados de sempre. Segunda opção, pegar todo o conteúdo que eu te dei hoje, tá, que só foi o básico, mas os caminhos, nesse encontro online, aplicar agora mesmo em uma das suas redações, já pensar nesses conceitos e continuar tentando sozinho, ou até mesmo passar o ano frequentando cursos tradicionais. Mas a terceira opção é aceitar essa oportunidade. A oportunidade que eu vou ter de encontrar vocês, a oportunidade que vocês vão ter de encontrar comigo, de nós estarmos juntos até dezembro. Eu vou oferecer para você hoje, tá? Entrar para a nossa turma memorável e deixar eu te mostrar o caminho até os seus objetivos. Infelizmente, gente, essas vagas da primeira turma, elas estão muito limitadas. Ela estará disponível por pouco tempo, e eu vou explicar por quê. Quem já foi meu aluno, ele sabe muito bem disso. As turmas costumam lotar muito rápido. E eu não quero ter uma turma ou ter muitos alunos. Por quê? Porque eu preciso me dedicar. Então, o número reduzido de alunos, ele é essencial. Tá? Então, eu preciso me dedicar de verdade. Então, o número reduzido, para mim, é essencial. Para eu garantir para você que só entrem pessoas que realmente estão comprometidas com o propósito de escrever uma redação memorável. Então, olha só. Esses 3 caminhos vistos hoje, como eu disse a vocês, essas 3 dicas que eu acabei de te dar, são menos de 10% do que eu vou te ensinar. Você pode dar um basta nesses resultados abaixo da média, ou aqueles medianos mesmo, e dar um start na vida para aquilo que você realmente pretende, para aquilo que você almeja. Então, para isso, clica nesse botão aí abaixo do vídeo, tá? E, obviamente, você vai ser direcionado para uma página de pagamento segura, e após essa etapa, você receberá o seu login, sua senha, tá? Da área de membros do e-mail registrado. Muito, mas muito feliz eu fiquei, tá? Porque nessas últimas semanas eu recebi vários depoimentos de alunos. Eu não vou ler esses depoimentos, mas depois vocês dão uma olhada aí de alunos e ex-alunos sobre os resultados. Eu vou escolher um em especial, tá? Que é muito bom nós vermos essa contribuição desses alunos para que realmente acelerem a sua aprovação e cresçam na sua nota. Olha, essa do José Érico para mim foi essencial, porque o José Érico, ele, na verdade, ele tinha muita dificuldade. Antes das aulas ele disse que não tinha muita noção do que era uma redação, que seguia apenas aquelas receitas de bolo que vocês veem em redações na internet, que trazem aquelas fórmulas mágicas, começa assim, continua assim, passado por alguns professores, alguns colegas que querem essa dinamicidade, mas não é isso que se pretende. E ele disse que tem uma visão hoje completamente diferente. É que eu consegui passar para ele, mas nós juntos, não fui eu sozinha, todos os professores trabalham junto para isso. O professor de redação ele não trabalha só, tá? E de chegar ao seu objetivo. Essa forma de ensinar que eu mostrei para ele facilitou o aprendizado e ele acreditou. E, obviamente, os colegas dele também. Ele pode dizer que, com 100% de certeza, graças a essa metodologia que nós trabalhamos juntos, ele conseguiu o lugar dele na universidade com a nota máxima.